Fala, Alminha. Vamos falar hoje sobre fé inabalável. Essas reflexões que eu tenho tirado funcionam da seguinte forma: eu tenho o hábito todos os dias de fazer uma oração e abrir o evangelho para ver que mensagem sai. E hoje saiu sobre a fé inabalável. E eu achei que poderia ser um tema interessante porque em muitos momentos da nossa vida a gente parece buscar mais essa fé, né? E é uma condição que parece que todas as pessoas, todos os seres humanos desejam, mas que não é fácil tê-la. E por que essa dificuldade? Porque a fé simplesmente não é algo que possa ser imposto, sabe? Não tem ninguém que consiga nos obrigar a ter fé. E justamente quando a pessoa tem aquela fé cega, fanática e tenta convencer a outra pessoa, isso faz com que ela fique mais incrédula. E em muitos momentos e em todas as religiões, isso sempre foi algo a ser falado, debatido, essa questão da fé, como se devesse ser obrigatória a todas as pessoas. Só que essa fé não é algo que possa ser imposta, né? Então, assim, por mais que a gente queira ter, não é assim que vai acontecer. E é sobre isso que eu quero refletir, trazer essa reflexão hoje pra gente. Porque pode ser algo importante para nós, mas depende muito da nossa própria experiência. Em alguns momentos de vida, essa fé é capaz de surgir, mas ela não vai vir de fora, sabe? Ela vai vir de dentro. E qual que é o fator principal para que ela exista? A fé, para que ela exista, ela não basta ser vista, sabe? Tem gente que fala assim, ah, o dia que eu ver tal coisa, aí sim eu vou acreditar, né? Como se fosse Tomé. Mas na prática não funciona dessa forma, porque essas pessoas que querem ver, na verdade, elas estão esvaziadas de um senso mais profundo, porque a fé, ela não basta ser vista, ela precisa ser compreendida. E quando a gente compreende, é por meio do raciocínio. A gente chega a uma conclusão lógica das coisas estarem acontecendo. Por exemplo, a essas pessoas que são muito incrédulas falam, ai, tudo existe ao acaso. Se elas conseguirem observar mais detidamente a natureza, elas vão entender que todo efeito que existe é a partir de uma causa. E se essa causa é inteligente, não é mero acaso. É só a gente olhar a natureza. Como o homem seria capaz de reproduzir as coisas que a natureza faz? Então, assim, o homem não é capaz. Então, quem fez isso? Sabe? Vem a partir daí. Foi o acaso que surgiu e é tão perfeito. Existe a gravidade, existe tudo arquitetado perfeitamente e ao acaso, sabe? Instintivamente, o ser humano ele carrega essa intuição de que existe algo maior. E por que eu falo instintivamente? Porque isso muitas vezes não foi ensinado. Você pode ir numa tribo distante, onde as pessoas não tiveram educação formal e elas têm as próprias crenças. Lá elas podem cultuar um deus da chuva, um deus do sol, mas elas entendem que existe algo maior. Então você percebe que é algo inerente ao ser humano acreditar nisso. E isso não vem, por exemplo, só de uma tribo afastada, mas desde lá da época dos egípcios, né? Eles acreditavam já em divindades. E de onde que vem essa noção, né? Essa percepção, se não por meio da educação? É porque dentro de nós já existe uma centelha divina e que a gente consegue se conectar de tempos em tempos. E aí essa questão da fé é uma questão que a gente precisa trabalhar em nós no sentido de observar mais. Por exemplo, às vezes a gente quer tanto acreditar em uma coisa, mas a gente tá tapando os ouvidos. Né? A pessoa fala, ai, tudo que eu mais queria era acreditar nisso, mas ela fala da boca para fora, porque a todo momento são nos mostrados sinais para que a gente consiga ampliar a nossa percepção. Porque aqui, enquanto a gente está na matéria, realmente a gente usa esses sentidos e às vezes a gente fica muito condicionado ao que está acontecendo aqui de forma objetiva, mas só até acontecer, às vezes, alguma diversidade na nossa vida, algum revés, e que a gente se coloque num sentimento diferente, né? Seja ele de tristeza, seja ele dessa busca por um sentido maior. Então a gente começa a se conectar o nosso sentimento com outras coisas. E talvez aí a gente consiga ampliar também a nossa percepção. A gente consiga ouvir, ver coisas, perceber sinais, porque a gente não é só esse corpo,
né? A gente percebe que cada pessoa tem uma personalidade diferente, independente de ter nascido em qualquer família, seja na mesma família, né? Os irmãos, eles não têm personalidades iguais, mesmo que tenham tido a mesma criação. Isso porque a gente está num progresso de existência, melhorando as nossas virtudes e também nos depurando contra as nossas imperfeições. Então, tão importante se faz o autoconhecimento, para que a gente conheça as nossas inclinações, para que a gente consiga então dar um passo a cada dia que passa para frente, né? Chico Xavier falava assim, até uma larva consegue fazer o seu trabalho, porque todos os dias ela tem a disciplina de fazer algo. E às vezes o ser humano ele é teimoso e ele gosta de ficar na rebeldia e ainda está muito na infância espiritual, esperando que as coisas venham de fora, sem esforço próprio. Mas, de fato, a nossa prova aqui, a nossa existência, é justamente para nos colocar na ação. Não existiria sofrimento se não fosse para nos empurrar para o progresso. Porque quando tudo está bem, a gente está bem, a gente não quer fazer esforço nenhum, a gente quer manter aquela aparente paz. Mas na verdade, essa tranquilidade só existe quando a gente pode estar em meio ao tumulto e nesse tumulto a gente está tentando se manter em movimento, em equilíbrio, né? Não existe o equilíbrio sem o movimento. Isso é impossível de existir, porque isso é só uma aparente paz. Mas basta um vento diferente vir e ele nos abate, né? E a gente vai ficar derrubado. Então a gente precisa cultivar essa nossa estrutura interna. E para que a nossa fé seja inabalável, ela precisa ser raciocinada, compreendida. E a gente compreende essa fé a partir do momento em que a gente sai do orgulho e da vaidade, que a gente consegue se reconhecer como uma pessoa que está nesse processo de amadurecimento, uma pessoa que depende de outras, né? A gente dependeu dos nossos pais quando a gente era tão frágil. Às vezes a gente depende ainda de outras pessoas quando a gente está vulnerável. Ou a gente pode ajudar as pessoas com quem a gente convive. Você viu que não existe essa independência total. A não sei que você viva numa ilha e você vai precisar de alguns cuidados e talvez você não tenha lá. O que faz a gente nos distanciar das pessoas e dessa nossa própria natureza divina é justamente o nosso orgulho. Que a gente fala, ai, eu não preciso de ninguém, só preciso de mim mesma, né? Enquanto pessoa, das minhas capacidades, mas será? Né? Em vários momentos, a vida nos coloca em desafios justamente para a gente baixar a nossa bola e ver que a gente não é toda essa cereja do bolo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que é assim: se você se coloca já nessa posição de humildade, já, por exemplo, ajoelhado, vamos imaginar a metáfora, ajoelhado no chão e de olhos ao alto, ninguém precisará te rebaixar, para que então você consiga enxergar dessa perspectiva de humildade. E às vezes a vida precisa nos colocar lá no chão, para que a gente enxergue que a gente está nesse processo de crescimento. E para que a gente entenda, nesse sentido, a fé não só como algo religioso. Eu trouxe aqui um livro que faz um tempo já que eu estou lendo, que é um livro do Joe Dispenza, Como se Tornar Sobrenatural. E aqui ele conta vários casos, várias pessoas que passaram por desafios, principalmente na área da saúde, e que conseguiram se curar. E como foi isso? Não foi através simplesmente de orações, né? Mas foi por meio principalmente da meditação. A meditação nada mais é do que um encontro seu consigo mesmo, se desligando dos vícios do pensamento e se conectando com o próprio corpo. Muitas pessoas falam, eu não consigo meditar, não consigo ficar em silêncio. Tanto que existem outras formas, né? Porque a meditação nada mais é do que uma observação ativa. É onde você consegue entender que você precisa usar a mente e não ela te usar. Às vezes a gente fica nessa correria, nessa atribulação e o pensamento toma conta, o pensamento vicioso, as preocupações. Você pode reparar que normalmente a nossa mente ela não fica no presente, ou ela está lá no passado, lembrando lá do que já aconteceu, ou ela está lá no futuro, com ansiedade, pensando no que vai acontecer ainda. E pouco a gente vive no presente. Então aqui ele ensina formas, por exemplo, de você observar o próprio corpo, de você observar os seus chakras, que nós temos centros de energia e que fazem
com que a gente fique em maior harmonia. Porque um dos casos que conta aqui, bem no começo do livro, que eu acho bem interessante, é uma mulher que ela perdeu o marido e foi vítima, ele tirou a própria vida e ela não soube a razão disso. E aí ela foi se definhando com o passar do tempo, porque isso consumia ela por completo. Eu sei que ela foi desenvolvendo várias doenças e inclusive uma que ela adquiriu foi a paralisação do próprio corpo. Até que um dia ela soube que o autor desse livro ia fazer uma palestra e estava falando sobre a cura pessoal e ela resolveu e ver para ver como que funcionava. Nesse livro fala várias coisas. Por exemplo, quando a gente consegue fazer essa meditação, quando eu falo meditação, existe um preconceito sobre isso, né? Mas, por exemplo, você ficar num lugar de silêncio, né, observando o corpo, observando a energia do corpo e aplicando palavras de gratidão, de amor, porque quando a gente consegue sentir isso, o nosso corpo, as nossas células respondem a isso. E essa mulher começou a fazer esse trabalho. Todos os dias ela tirava uns instantes para ficar nesse processo de autoobservação. E com o passar do tempo, o corpo dela foi se reorganizando. E isso acontece por quê? Porque nós somos deuses. Nós temos essa potencialidade divina da cura também. Mas para isso a gente precisa querer. A força de vontade é fundamental. E quando a gente quer, a gente faz esforços para o que a gente tem dificuldade. Por exemplo, ficar parado. Por exemplo, ficar nessa observação. Observação da natureza, dos animais, observação da própria respiração. Porque é nesse momento que a gente consegue manipular o nosso corpo com as propriedades que a gente precisa para que a gente se cure. E isso já é comprovado hoje cientificamente. Toda vez que a fé se afastar da ciência, tem alguma coisa errada aí. Pode ser que exista um fanatismo, aquela fé cega, porque a fé ela não anda distante da ciência. Porque cada vez mais a gente percebe que as coisas vão andando juntamente. Se a ciência não chegou lá ainda, é porque ainda a gente está em passos menores e ainda a ciência ela tem muito esse viés do materialismo. Então tem coisas que ela não consegue explicar ainda. Mas cada vez mais a gente tem visto estudos sobre energia, sobre a neurociência, sobre o ambiente. Então as coisas estão evoluindo. O que a gente precisa é essa confiança de que tudo está certo, sabe? De que a gente faz a nossa parte e de que a gente deve se esforçar no sentido da gente se conhecer mais, né? Seja falando de nós mesmos, né? E não só das coisas externas, alheias, ou seja, a gente buscando essa conexão conosco. Espero que essa reflexão de alguma forma tenha feito sentido hoje para você. E até o próximo vídeo.